Muita paz e gratidão a todos. Estamos aqui mais uma vez nos estúdios da DGA Music. Aurélio, mais uma vez estamos com o nosso projeto Edição Cambé. Quarto episódio? Quarto episódio já. Nossa, hein, Rony? Mano, estamos ficando bom nisso daí, né? Só pessoas de garbo e elegância. Cara, e como a gente aprende nesse lugar, né? Sabe o que eu tenho percebido? Você não tem falado das nossas redes, né? É porque agora elas aparecem na tela. Tá chique, né? O Guilherme tá chique. Guilherme, cara, estúdio DGA é completo. Depois que o Davi chegou, a coisa melhorou, cara. O Davi tá fazendo mudanças. Mas e esse projeto, a Edição Cambé, ele existe graças O projeto é realizado pela Política Nacional Aldir Blanc, a PNAB, a Secretaria Municipal de Cultura de Cambé, a Prefeitura Municipal de Cambé e ao Ministério de Cultura. Isso aí. Brincadeira? Esse projeto, ele tem a intenção de mostrar quem faz a diferença na cultura de Cambé. Não só na cultura, na educação, mas para o município todo, né? Isso. E, então a gente está trazendo aqui pessoas, personalidades, para falar um pouquinho da sua vida, do seu projeto. É uma edição um pouco mais curta do que o podcast, do que o Podchef normal, tradicional, mas com muito conteúdo, né? E muitas dicas pra gente começar o próximo, né? Os piores venenos, os melhores perfumes estão... Vem nos pequenos frascos. Exatamente. Mas hoje temos a honra aqui de receber uma mulher que tem a potência em forma de conexão. Nossa, foi você que escreveu isso? Sentiu, cara. É? Não, eu recebi... Achei bonito quem escreveu a nossa edição, o pessoal da produção não é fácil, cara. Terapeuta integrativa, empreendedora criativa e social, ela lidera o Novo Colab, uma plataforma muito 10, Aurélio, que une a saúde, a educação, cultura, meio ambiente em ações que transformam territórios com sensibilidade. Você lembra que o Eduardo teve aqui com a gente? Inovação e propósito. O Eduardo teve aqui com a gente e falou do espaço onde está residindo hoje o projeto. Estamos falando, sabe de quem? De quem? Nada mais, nada menos que Mika Sonomura. Seja muito bem-vinda. Ai, gratidão. Gratidão sempre, muita paz e gratidão. Mika, o espaço é teu, obrigado pelo aceite do convite. Tá aí, a casa é tua. Bom, gente, eu que agradeço, né, Rony, Aurélio, Podchef, pela oportunidade, principalmente, né, da gente falar não só de cultura, mas eu acho que cultura em termos amplos, né? O que é uma cultura? A gente fala sobre exercer as funções e todos os dias até sim virar uma cultura. Então, é diferente da gente, né, fazer o oposto. A cultura é só arte, sim, em termos de ministérios, né, culturais, sim, mas a gente fala muito sobre o que é viver isso todos os dias e através desse formato. Eu que agradeço o convite. E como que a Mika chegou até essa ideia de montar a parte da cultura, tá trabalhando com a cultura, o resgate? Você que integrar a cultura, a sustentabilidade, né? Como é que foi isso? É um link. Isso, aparentemente parece que é uma coisa potencial. Eu sou uma pessoa considerada, né, multipotencial, mas se você vê exatamente na simplicidade, quando a gente fala de saúde, né, cultura, sustentabilidade, e isso tudo unindo, né, então terapias integrativas como sistêmicas, né, que é a minha formação hoje em terapias, a gente trabalha a pessoa primeiro. Então, para ser um bom profissional ou até mesmo um líder, um gestor, antes de tudo tem uma ambiência, né, o social. Então, vamos falar sobre cultura e pertencimento. Antes disso, uma pessoa. Um ser humano, que precisa, sim, né, de todo outro processo do básico, né? do autoconhecimento. Então, todo o meu trabalho ele é muito focado na pessoa, né, no desenvolvimento pessoal dela, enquanto pensamentos, sentimentos, saúde, essa parte do propósito de vida. E aí, sim, a gente fala de uma ambiência dentro desse formato onde você está inserido, né? E depois ser um bom profissional. Então, por isso que integra, se você olhar, a gente está falando da nossa vida. Sim, é todo né? o Das ciclo nossas dela. próprias histórias. Então, a base de tudo é através desse círculo da vida, que não sei se vocês já ouviram falar, é uma ferramenta do autoconhecimento. Né? Quando a gente se autoavalia. Então, a partir dali, se traz todo esse formato de integração. E como é que você entrou nessa
descoberta, assim? Quando despertou Ok. você para fazer isso? Ô, Mica, eu só vou pedir para que você Microfone. aproxime um pouquinho mais do Ótimo, microfone, desculpa. fazendo favor. Obrigado. Bom, nós somos nossas histórias, nossos dons, nossos talentos, né, nossas superações. E tudo isso veio exatamente da minha própria vida. Então, eu tiro isso, né, agora sim, na fase adulta, enquanto profissional também, mas veio das historinhas da infância, né, de quando eu nasci. Vamos começar? Agora senta que vem. Senta que lá vem a Senta história. que vem lá. Bom, eu nasci 5 de outubro, né, de 1981. E aos 7 dias... neném aí, É um bebezinho, não vamos fazer conta, não. A gente que é clássico sabe o que é isso, né? Eu sou E- vintage. Você vê, é vintage. E aos 7 dias de vida, eu fiz uma cirurgia e fiquei entre a vida e morte. Então, na realidade, me deram uma sentença de morte mesmo. Pequenininha, né? 7 dias. E foi no dia 12 de outubro. Então, para quem tem, né, a parte do catolicismo, cristianismo, Nossa Senhora Nossa Aparecida. Senhora, Mãe Maria. Isso. E ao meio-dia. Então, assim, parecia que aquilo era, né, a pessoa do milagre. Então, quando eu sobrevivi, a gente veio, né, desse formato. Então, por isso que as terapias integrativas e sistêmicas, elas se interligam nesse processo. Então, vocês vão entender por que volta um pouco. E aquilo, inconscientemente, a gente leva como algo muito maior. Então, se eu sou um bebê milagre, eu preciso fazer muito pro mundo também. Tem que devolver isso ao Em mundo. troca. Isso a gente fala inconsciente, né, a gente vai crescendo. Então, começou exatamente por um processo de desenvolvimento. Então, preciso fazer muito para o mundo. Preciso salvar o mundo. Preciso movimentar, né, barreiras. Então, assim, nunca questionando em relação a por que aconteceu comigo, mas sim, então vamos para o mundo, vamos batalhar. Então, eu sempre fui uma criança muito questionadora, né, muito inovadora, tudo era para salvar. Tinha que salvar o bichinho, tinha que salvar a planta, tinha que salvar... Ela segue um pouquinho da filosofia budista. Mais ou menos, né? Então, É. assim, e também venho, sim, de uma raiz, né, dos meus pais também, dos meus avós. E isso tudo trouxe o quê? Uma essência, né, para mim, enquanto pessoa. Questão cultural que a gente fala, eu sempre fui uma pessoa que gostava muito de desenhos, né, desenhava em todos os cadernos da minha família, livro de culinária da minha mãe, meu pai era engenheiro, então tudo tinha desenho e eu desenhava muito a roupa. Roupa. Então, assim, não desenhava o rosto, mas sim a parte de baixo, né, então sempre gostei muito de moda. E foi assim também que eu fui fazer, vou fazer vestibular para estilismo na época, né? Então, agora é moda. Era junto com o designer, né? Isso, fiz a prévia da primeira fase. Na segunda fase, era um sapato que estava no meio da roda ali e uma música do Ney Matogrosso, Rosa de Hiroshima, que era para eu fazer uma réplica. Então, eu com 17 anos, né, fazendo a prévia, não passei na segunda etapa. E aí me intitulei como uma péssima desenhista. Então, a gente fala sobre traumas, né? Até mesmo nesse processo. Então, para a gente falar por que integra tudo isso, e a gente só vai entender, sim, a partir do momento que a gente olha para esse lado do autoconhecimento, Se né? permite uma parte. Pode, Você claro. falou do Rosa de Hiroshima, Ney Matogrosso. Gente, assista um documentário maravilhoso, saiu agora, sobre o Ney Matogrosso. Ai, que legal. E enfim, então, só para a gente contextualizar, né, o motivo de toda essa história, então, por que a gente tem essa linha de trabalhos sociais também, então, eu trabalho muito com esse desenvolvimento. A partir desse momento, a gente foi, né, eu me intitulei, e aí, só que ao mesmo tempo, assim, ninguém vai desistir de sonhos, né, principalmente por conta de algo que vem externamente te julgando, né, incapaz, Com nesse peso, né, sentido. em cima, né? Então, como, né, eu tinha 17 anos, um pouco mais contida em relação à parte emocional também, eu levei e fechei. Só que no fundo ninguém mais vai desistir de sonhos por conta de algo que vem, né, e te julga. Então, também é uma dor, até então, né? Então, o que acontece? É uma formação de uma liderança forte, decisiva, mas com raiva, né? Então, eu preciso mudar o mundo, preciso fazer isso, aquilo. E toda a minha trajetória também, a gente está falando de uma história, até pode colocar uma música. Porque a gente ou é no amor ou na dor. Não A tem outro gente jeito. evolui, né? Não tem outro jeito. E aos 23 anos eu sofri um abuso. Então, dentro de um hospital, num atendimento médico.
Então, essa grandeza, se a gente olhar para um lado triste da vida, se a gente tivesse desistido de tudo isso. Então, quando a vida, né, foi me levando, eu fui rodando também o mundo, mas eu parei numa instituição hospitalar, fazendo a gestão humanizada. Então, isso tudo é um pouquinho da Deu uma história. volta assim. Por que a gente é movido a esse propósito, né? Só que quando a liderança ela está sem ter essa consciência, o que acontece? Ela vai com muita raiva e ela faz acontecer. Ela faz os resultados aparecerem, porém, por dentro, precisa de muito mais. É um conflito, né? Exato, é aquilo mesmo, em desequilíbrio. Então, a gente corre, faz acontecer para os outros e dentro existe um vazio. Né? Então, quando a gente volta a esse movimento, então, por que, né, eu comecei? Porque era muito a minha história. Então, fizemos coisas gigantescas, né, em relação também à parte social, à sociedade, ao desenvolvimento social. Mas, enquanto não tem esse preenchimento dentro, a gente, né, principalmente essa questão do abuso, então, por isso que eu era lutadora para a mulher ser a protagonista das coisas, de ter voz. Então, eu era a pessoa radical, né, que ficava brigando por tudo isso, inclusive crianças também. Mas aquilo era muito mais de raiva do que de consciência. Então, a partir do momento que a gente toma consciência e é com autoconhecimento. E quando é com raiva, às vezes você perde poder de ação. Total. Né? A gente vê funcionando muita coisa, né? Que a gente fala Mas não tão eficaz. Exato. É isso. É diferente da gente falar essa eficiência nesse movimento e uma sensação de satisfação. E aí que está o grande buraco quando a gente está insatisfeito ao movimento. Então, não para. Não para. E o Collab, né? O novo Collab surgiu desse conceito. É isso que a gente ia falar. Era bom que ela já chegou em cima. Já. Você que é esse milagre. Esse milagre que veio para mover o mundo. Vamos chamar você de Mica, vamos chamar você de Milá. Mas já tô curada desse. Já tá tranquilo, tranquilo. Mas não deixa de ser, sempre vai ser. Todos somos, mas, né, você mais do que os outros, talvez, né? Porque a história é linda, assim. Falar nisso, ela vai ter o livro em breve, né? Opa! Minha irmã fala assim... Não, elas vão te cobrar disso, você pode ficar sossegada. É um livro, Michele, sua vida é um livro não, mesmo. Não vão te cobrar isso, você por pode isso que eu falei, deixa eu resumir, porque é muita coisa então, aqui. O Novo Collab é um dos projetos que você né, coordena. E ele trabalha muito com essa atenção sobre esse trabalho colaborativo, sistêmico. Uhum. E qual que é o impacto que essa iniciativa causa nessas comunidades onde você passa, onde você trabalha? Sim. O Novo Collab, eu considero ele primeiro como um conceito. Um conceito de vida, exatamente baseado nesse processo inteiro de autoconhecimento, ambiência e profissionalismo dentro dessa linha que não se separa, né? Quando você fala, desculpa, permissão de cortar, mas tem muita coisa do samurai, assim. A questão do Ikigai, essa questão da disciplina mesmo, porque senão não consegue ultrapassar. Sim. E até porque, normalmente, a gente vê isso enquanto fora do eixo do movimento, então a gente vem contra a maré. Né? Trabalhar um conceito, por isso que trabalhar uma cultura, né? Mudar uma cultura, por exemplo, é muito mais difícil, porque você trabalha exatamente com esse movimento do conceito e do viver. Então, sim, é uma resistência, uma resiliência a todo momento, né? E eu trago essas forças mesmo, né? A gente fala assim de integrar aquilo que é de essência, então vem sim do ancestral. Sistemicamente falando de novo, da parte das terapias, ela trabalha com essa questão da linhagem, né? Da linha de onde você provém, de onde você veio. Então, dentro desse processo, é algo muito forte para a gente, né? Para a gente começar a trabalhar dentro dessa linha de vida mesmo, de caminhos. Então, vem muito mais dessa questão de viver tudo isso dentro de um conceito. Então, para depois, sim, ele virar um movimento, sim, de uma metodologia de trabalho, de liderança. Liderança é seguida, né? Não é diferente de chefia, não do podchefe. Mas de chefia, a liderança, ela é vista e seguida. Então, quando você tem isso, ao invés de querer mudar outra pessoa, você precisa viver isso todos os dias. E aí sim vira uma cultura de pertencimento. Então, o Novo Collab começou com um conceito. Depois, sim, a gente amplia tudo isso para colocar dentro dos movimentos e não inserir a força. Eu
confio nesse trabalho, eu quero fazer parte. Então, quando a gente também tem um coletivo, né? O Novo Colab conceito, documentado, a gente tem, né, um registro dele. E ele é uma empresa de intermediação de negócios e agenciamentos também de serviços que trabalham assim com consultoria e arte, cultura, esporte. E o meu foco enquanto mentora é trabalhar instituições. Então, é onde eu mais atuo e gosto mesmo, né, de fazer o desenvolvimento, principalmente junto com os líderes e de conselhos, dentro desse conceito do Colab. E como que funciona o Colab em si, assim, na prática, né? Então, vamos lá. Isso, vamos lá. Dentro daquilo que a gente também está trabalhando com a cultura, a economia criativa faz parte, né, do movimento da cultura. O que Falamos muito isso aqui. Economia criativa, eu acho ótimo, porque é fácil da gente colocar isso no resultado. Economia criativa é exatamente a criação, a parte criativa, com aquilo que a gente mais precisou, com o resultado. Então, né, vamos lá, dos fóruns em Cambé, que a gente participa dentro dessa questão da cultura, a primeira coisa que foi dita era isso. Nós temos um movimento criativo, nós somos artesãos, a gente tem... Mas, na hora da parte econômica, que é onde mais temos dificuldades, né? Então, primeira coisa, quando a gente coloca isso na prática do Colab, eu trabalho bastante com uma avaliação, não sei se vocês já viram falar, é a avaliação da Roda da Vida. Tá aparecendo aí, Guilherme? Porque primeiro a gente fala, tudo que a gente consegue medir, a gente consegue mudar. E né? quando você olha depois para esse projeto, você olha assim e fala assim, eu preenchi isso daqui mesmo? Não é? E a gente fala, como que tá aqui? Então, isso aqui é um círculo da vida enquanto qualidade de vida, saúde, né, parte profissional, dinheiro. E a grande parte tem esse movimento em relação à parte profissional mais baixa no sentido de pontuação. Então, a gente tem todo o propósito, movimentos, mas em relação a esse movimento aqui, é algo que a gente trabalha também integrado nas avaliações do passado. Então, de onde vem, talvez, esse problema relacionado à autoestima? Né? Auto-reconhecimento, uma das coisas que a gente fala, principalmente enquanto líder, esse auto-reconhecimento. Então, ficar esperando do outro primeiro. Então, eu quero que o outro me reconheça enquanto profissional, mas eu não consigo trazer isso para mim mesma. Eu mesmo não reconheço que eu sou um ótimo artesão. Que as pessoas podem me reconhecer enquanto profissional e a gente conseguir trabalhar isso de uma maneira econômica. Então, é a avaliação pessoal, a avaliação do ambiente, da ambiência. Em que ambiente você está inserido? Ele está favorável ou não? Interage ou não, né? Se você, né, está... Vamos falar, falei do artesão, que é onde a gente tem mais um percentual ali de dificuldades em relação à parte econômica, de colocar isso como profissionalismo. Eu me reconheço como artista, mas não como que isso vai gerar renda para mim. Eu não sei pôr preço. Mais do que isso, eu também... Isso é. Ninguém reconhece enquanto profissional. Então, a gente está vendo que isso é da própria... mão pra fazer. Exato. Pessoas também, né? Enquanto reconhecimento. E aí, sim, a gente também tem avaliação do próprio modelo de negócio. Então, se você não consegue medir, a gente não consegue mudar. Se eu não consigo avaliar como eu estou hoje, eu não consigo para onde eu vou chegar. Se eu não tenho um planejamento, que é uma coisa, né, estrutural, principalmente da parte das empresas, mas por que não o artesão? Por que não o pequeno negócio? Por que não a que faz o bolo? Né? Eu acho que isso é um trabalho que o Colab, enquanto mentor e direcionador, trabalha através desse conceito. Então, 80% é na pessoa. Depois, sim, do modelo de negócio, é o diagnóstico e seguindo. Perfeito, isso. Então, você trabalha essa colaboração multidisciplinar, assim. Isso. E como é que você acha que o PNAB pode colaborar nessa sua iniciativa, né, para ampliar, talvez? Isso? Sim. Eu vejo isso, Aurélio, como um marco importante em relação a afirmar isso, né? Porque é uma política. Então, a gente fala sobre o que é uma política relacionada a um autoconhecimento, né? Mas baseado dentro da cultura, sim. A gente, de novo, citou aqui. Se a pessoa ela não tiver esse desenvolvimento enquanto humano, um ser humano, todas as outras, né, movimentos, que sejam eles relacionados à parte enquanto artista ou produtor cultural dentro desse processo, ele
segue o mesmo caminho. Porque a gente está falando de uma política que realmente apoia e desenvolve a cultura, mas isso aqui, enquanto pessoas, né, é isso que para mim também, né? também, porque a gente não consegue separar isso, o profissional daquilo que ele é, dos seus sonhos, dos seus talentos, dos dons. Então, talentos é onde mais a gente foca dentro da questão da cultural, né? Mas se ele não se reconhece, ele também não vai fazer com que as outras pessoas reconheçam ele. Então, sim, é uma política que firma e pode, sim, dar suporte à formação. Né? E aí, de novo, você volta na liderança, porque você lidera porque as pessoas te seguem. Exato. E não que você chefie. Então, bem essa então ideia você vai... Quem é o produtor cultural que está dentro, né, da política, principalmente nacional, Aldir Blanc? Exatamente, é um líder. Ele vai liderar o seu negócio, ele vai liderar o seu projeto, ele vai trabalhar com outras pessoas. Então, a primeira coisa que é sistêmica, né? Então, a gente está falando, posso mudar aqui para o setor da educação? Sim. Posso mudar aqui para o setor do meio ambiente? Sim. Então, enquanto liderança da sua vida, primeiro, né, é tão importante quanto ele se autoconhecer. Acho que o podchef está precisando. Vamos ter que procurar a Mica, falar, Mica, faz um intensivão aqui. Eu vou preencher esse negócio. Mas sabe por que a gente vê muito mais focado naquilo que vem de dentro? Então, assim, o artista em si, ele tem isso muito forte. Isso é nato enquanto propósito de vida, relacionado ao talento. Mas eu reconheço isso enquanto economia. Esse é o grande detalhe. Entende? Ou eu espero outra pessoa me reconhecer. Eu quero que as pessoas paguem mais, mas eu mereço, estou nesse merecimento, eu estou integrando esse merecimento em mim. Essa é a dificuldade maior em relação a prosperar, né? Então, dentro desse... A primeira coisa, a gente fala, vamos ver... quando a gente constela, então, constelação familiar, a gente constela negócios. E a gente chega antes na pessoa, quando a gente constela o negócio, do que quando a gente constela a pessoa e tem que chegar nessa parte, né, de volta. Então, sim, estamos à disposição aqui. Você trouxe um livro aqui. Sim. Que eu achei muito bonita. Você fala que eu não trago o livro? Dá licença. Você não traz, você pede pro convidado. O convidado traz... Aparecendo lá. Sobre o que fala esse livro? O luar reflete na espada. Olha que lindo que é isso daqui, cara. O luar reflete na espada. Sobre expressões, né, do feminino. Então, o feminino é uma energia que todo mundo tem. Nós temos energias do feminino e energias do masculino, seja mulher ou homem. A energia do feminino, ela provém. Ela é fluida, né? São as melhores, né? Que vem principalmente sempre ela que resolve muito. Da mãe, né? Da nossa mãe. Então, E esses são expressões de energias do feminino, mas sim baseadas na filosofia e sabedoria japonesa. E é um oráculo, né? Então, onde você sim pode... Também uma ferramenta do autoconhecimento. Então, é como se tirasse as cartas e dentro daquilo tem sim a sabedoria que você precisa. Isso tudo é morfogenético, que a gente chama, que não é nada... que às vezes a gente fala, nossa, essa bruxaria... Não é. A gente está falando de física, né? Tudo aquilo que você carrega dentro da sua... genética também, você traz crenças limitantes, também traz doenças dentro desse processo, hereditários, mas ele puxa inteiro, então também traz a energia, né, da parte do feminino também, e do masculino. Então, você trabalha essa questão dos saberes ancestrais e da inovação. E como é que isso impacta no seu trabalho, onde você atua, e como é que esses saberes contribuem assim, para um novo bem viver coletivo, um novo... Ótimo. Eu uso também a frase que o futuro é ancestral. Né? É uma frase, acho que já ouviram falar em algumas vezes. E aí a gente coloca isso num raciocínio ou mesmo de tomada de consciência. Se olhar, parece que são extremos, né? Ancestralidade e inovação, né? Aquilo que é futuro... Na realidade, ele não é, né? Ele é a inovação dentro da ancestralidade é uma melhoria daquilo que já deu certo, né? E inovação sempre foi isso, né? Eu aprendi que o futuro é a distância do olho até a ponta do nariz. Isso, né? É o que você tem controle. Exato, que é só, né, aquilo que realmente é possível fazer durante esse... Então, para a gente trabalhar,
que eu sou aqui enquanto pessoa, né, Michele, mas que tem um sobrenome oriental, que a minha descendência Traz toda a sua ancestralidade. é ancestral. A gente tem uma questão de perfil social mesmo, enquanto oriental, de comunidade, de coletividade. Então, assim, eu venho desse movimento, então, até em casa, né, a gente convivia com outras famílias, mas que vieram, sim, quando imigraram para Cambé, dentro de um grupo. E lá eles cresceram e se desenvolveram. Então, é mais ou menos a minha filosofia de vida e meu conceito, que é a Colônia Lorena. Que é fabulosa, Aurélio. Colônia A gente falou Lorena. aqui, né? Isso, o Eduardo teve. legal. Falou aqui. É maravilhoso, é um espaço... Tem uma menina que está fazendo um levantamento lá também, né? Isso. É muito legal. Você Então, percebe como a cultura de Cambé é rica, né? Não, as pessoas precisam conhecer Cambé. sim. E aí, eu acho que nesse processo a gente fala o que é ancestral nosso, né? Então, eu falo da colônia japonesa. Então, o que eu trago de lá, de sabedoria, né? De dons, sejam dons, talentos. E que aquilo que realmente também deu muito certo. Então, ali eu tenho resiliência, a segurança, a coragem. Eles vieram do outro lado do mundo, não sabiam exatamente o que ia acontecer aqui. Então, tudo isso é força. Né? Isso também é das energias, tanto femininas, masculinas, mas é aquilo que a gente integra. O que vocês têm enquanto ancestralidade? Né? De onde vêm as minhas raízes? O que realmente eu enxergo ali que está dentro de mim? Então, isso é inconsciente no sentido de invisível, mas a gente toma isso. Então, a gente chama tomar energia, é honrar. Então, quando a gente honra tudo isso, integra, né, aquilo que a gente precisa aplicar. Seja ele numa inteligência artificial, né? A gente fala vamos falar de inovação e tecnologia, né? E dentro desse movimento, sim. Por que não integrar aquilo que você veio, de onde você veio, para onde você vai? E o teu trabalho ele tem essa ideia também aqui dos Objetivos de Desenvolvimento Social. Todo ele está no sustentável. Uhum. Você hoje tem o projeto estabelecido dentro do espaço ali do parque. Isso, sim. Que ali vamos falar como foi também, né? Ali já é um espaço que eu falo assim, você já tem uma tradição, você já tem... Isso. É muito... É louco. Como é que esses projetos... Como foi, né? Eles como aconteceu? promovem também essa experiência cultural, sim. né? Também mais um desafio, mas aquilo que a gente fala, eu acho que não é de mulher, não. É que a gente é movida a desafios, acho que vocês, né, também, enquanto liderança. Foi mais um desafio, mas foi mais um chamado. Então, eu acredito muito nessa questão dos propósitos, né? E foi quando, foi numa tarefa da minha filha, tinha 8 anos, ela estava perguntando, tem algum parque ecológico ou parque nacional perto da sua casa? E eu levava elas desde a pandemia, né? Então, o Parque Histórico Danzig, né, Hoffman, que é onde todos os nossos colonizadores de Cambé chegaram. Então, foi o marco zero da cidade. E em contato direto, né, assim, também com a cultura, no sentido de desenvolver e tentar trazer os produtores de cultura, tinha essa tarefa e eu falei, não, deve estar falando tipo um parque nacional grande, olha eu, né? E ela falava, não, e o parque que você leva a gente? Falei, não, é um parque histórico, mas... Eu acho que não. Exato. E aí ela falou, nem sei se tem muita coisa. Não é um parque? Então eu falei, ok. Aí tava lá, um parque. Tem um parque chamado X. Aí embaixo da pergunta era, por que você deve preservá-lo? Ou conservá-lo? Então aquilo, para ela era tarefa que, né? Para mim foi uma flecha. Orelha, assim. Dizendo, de novo, os ancestrais falando, vai lá e faça o que tem que fazer. E foi uma parceria muito, muito ousada, principalmente da minha parte, enquanto, né, Michele e profissional, e também o Colab, de solicitar né, para essa parceria com a Secretaria da Cultura, para levar aquilo adiante, fomentar a cultura, a arte e o meio ambiente. Então, lá existem, né, desde mata nativa, mas também algo muito forte, que é a nossa ancestralidade. Então, começou ali, Cambé. Então, quando eu cheguei e fiz, né, essa solicitação, foi através de um ofício mesmo. E eu acho que, assim, uma grande surpresa,
Surpresa não, mas foi um movimento que a gente, né, trabalhou isso juntos com a própria secretária, e ela aceitou, a Estela, de poder fazer esse trabalho. Ela falou, não, vamos junto, eu sou a favor da parceria público-privado. Que eu né? acho que é o que mantém vários projetos. Exato. E é necessário ter. E... Porque senão você não consegue. Exato. O município sozinho não consegue manter. Que é onde a gente chegou, né, dentro de uma conclusão, não só ali na Secretaria, em qualquer outro local, a importância que a gente tem, mais pertinente, com propósito, com planejamento. Então, hoje é um trabalho de recuperação daquela área, daquele parque, né? Então, a gente traz um pouco dessa vivência empresarial e de gestão privada para dentro do quê? Das necessidades públicas também. Então, é um parque hoje que está, sim, movimentando, né? Tem muita coisa para fazer, sim, enquanto estrutura física, mata nativa, planejamento de trilha, porque é uma trilha. Mas acho que a essência do patrimônio imaterial, que eu acho que isso é onde a gente quis puxar, o essencial sabe? da coisa. E trazer o quê? Primeiro, a educação em relação a todo esse movimento. Então, veio, sim, das crianças primeiro. Elas, enquanto legado, né? Que vão utilizar isso enquanto histórias, mas também usar mesmo o espaço. Foram elas também que começaram ali esse apoio. Então, o Colab, ele é muito mais do que profissionais interligados mas tem muito a comunidade envolvida no meio. Então, nesses processos que você desenvolve, processos sociais, qual que é a importância da escuta ativa e da visão estratégica para esses projetos que envolvem o impacto social e ambiental? Sim. Bom, escuta ativa, eu considero que isso aqui é uma escuta ativa, né? Quando a gente tem, sim, voz, né, para poder expor aquilo que é não só técnico, né, é algo muito mais de propósito de vida também. E assim eu também trabalho quando faço os atendimentos. A gente escuta as vivências das pessoas. Então, a gente, de novo, não tem como separar um profissional que hoje, né, está aqui só de corpo, mas, por exemplo, está com um problema em casa em relação aos filhos. E é isso que é, para mim, importante. Então, quando a gente abre e acolhe, essa é a escutativa. Para mim, assim, eu estou presente, né, para escutar você. Para saber o que você quer, quais são os seus problemas, o que realmente a gente pode contribuir. Então, essa parte, né, principalmente da escuta ativa, tem muita relação com presença para mim. Né? Eu tô aqui para ouvir, na realidade. Eu tenho um jurista, não vou lembrar o nome dele, mas ele fala assim, agora chegou a hora de tirar os olhos de ver e colocar os olhos de enxergar. Isso. Muita gente E a gente vê, às vezes mas precisa enxerga. Sentar Isso. e eu preciso te enxergar, Sim. não só te ver. Sim. Então, quando eu falo da escutativa, eu penso muito nessa questão. Porque eu trabalho com minhas oficinas quando eu fazia as oficinas de teatro nos laboratórios, eu trabalhava justamente com essa questão da vivência. Porque eu falo de teatro, vou falar do palco, Sim. mas eu tenho que falar da sua vida, da tua realidade. Como você transforma isso em espetáculo. Sim. Eu acho isso fantástico. Eu acho que é isso que a gente trabalha. Eu acho que são sentidos que aquilo que a gente fala. Se você está dispondo a fazer algo, é isso. Tem que estar inteiro, integral, né? Corpo, mente, espírito, mas dentro desse processo também talentos. Bom, você se define aqui no nosso roteiro, tá? Ai, meu Deus! Você se define como uma liderança inspiradora. Olha, eu vou te dizer que eu concordo com E nós concordamos com essa definição. Nós nos sentimos inspirados por você aqui, de verdade. Né? Mas aqui ressalto mais uma vez, queremos o livro. Exatamente. Ai, sim. Então, vamos lá. Eu com certeza. Minha irmã registrado, vamos deixar registrado. Como é que é o nome da sua irmã? Raquel, você cobra junto com a gente, fazendo um favor. Bom, então assim, você é capaz de construir essas pontes entre as pessoas, entre esses territórios, esses propósitos diferentes e tal. Quais os desafios e recompensas de você viver ser uma empreendedora criativa, social nesse cenário atual, né? Essas recompensas assim, para você, quanto pessoa e quanto mundo, e quanto isso que você enxerga, porque você, pelo que a gente percebe, você fala muito dessa questão pessoal, mas assim, você enxerga o todo, o coletivo, né? E você acredita que esses projetos que você lidera, eles podem ser replicados em Cambé, em outros lugares, e o que é necessário para que isso acontecesse?
Ótimo. Para mim, Pergunta talvez longa, né? foi. Deixa eu pegar os pontinhos aqui. Eu acho que é, de novo, é sistêmico é o todo mesmo, né? Então, de novo, em todos os setores, para mim, eles se ligam dentro de, não só da pessoa, mas também dentro desses projetos, dessas propostas. Acho que você tocou num assunto muito importante, porque é o meu maior desafio, e eu acho que a gente está conquistando, é chegar dentro do poder público com esse movimento. Eu escutei outra gravação do podcast que falava muito sobre essa questão de se as pessoas, enquanto talento, estão nos lugares errados, ou enquanto dons também estão em lugares errados, elas estão infelizes. Sim. Porque não tem como a gente colocar o 100% daquilo que ela é, se ela está num espaço onde não é reconhecida. Então, ela não se reconhece dentro daquele lugar. Então, a gente olha isso para um poder público também. Porque dentro da parte privada, a gente também tem essas dificuldades, enquanto gestão e liderança. Então, o RH, né, que a gente fala, se ele também não for muito humano, né? A gente está falando, o RH tem que ser humano. É um recurso humano, mas é difícil. Tanto que na época que eu estava vou fazer um parênteses aqui na gestão do hospital, o meu desafio foi trazer a questão da humanização. A gente fez um treinamento de humanização. E é esquisito, né? Mas sim, a gente fala sobre o que é o ser humano, o que é essa questão mesmo da equidade. Como funciona isso dentro da prática, porque querendo não, falar é uma coisa, ter a política é outra. Na prática, vamos lá, como funciona isso tudo? Então, quando a gente chegou dentro, né, e aí sim é um desafio meu, um propósito meu e uma meta minha, era entrar com a parte sistêmica dentro do poder público, a gente se deparava. Pessoas que têm muito potencial, mas pouca visualização em relação àquilo que ela faz. Ela está um pouco engessada naquele movimento e tem muito para contribuir. Então, quando a gente fala sobre empreendimento social também, o que é isso? Enquanto sociedade, sim, mas enquanto instituição, o quanto a gente pode, como negócios e modelos de negócios, apoiar causas. Né? A minha causa era uma causa das mulheres vítimas de violência, com raiva. Diferente de quando você está consciente. O que hoje eu faço? Percentual de vendas, a gente repassa para o quê? Fundos. A gente monta fundos, né? Então, isso tudo pode ser também dentro do poder público, não relacionado a dinheiro, mas sim a talentos. Eu trabalho aqui, mas eu sou super artista e contribuí lá na outra secretaria. Né? Exato. Então, assim, enquanto liderança, a gente fala, por que não a gente trabalhar isso? E a gente tem, sim, não é nem fazendo... né, elogios a mais, mas sim, eu falo da nossa Secretaria da Cultura que entendeu esse processo e ela permitiu visão, né? Que o Colab colocasse esse movimento enquanto desenvolvimento pessoal e como cultura. Então, esse é um braço, né, uma bandeira minha, assim, mas agora muito consciente, não com raiva, da gente trabalhar essas lideranças internas também dentro, por que não, do poder público, por que não da política, né? Eu acho que a gente faz isso de uma maneira onde está todo mundo equilibrado. Pessoas, ambiência e profissional. Então, esse, né, talvez, não sei se eu respondi, mas era isso. Sim. Como isso pode contribuir? Quando tudo isso estiver também espalhado em Cambé, mas no Estado, né, em nível federal, enfim. Não sei se deu para responder. Nosso tempo... Precisamos falar dos nossos parceiros. Precisamos falar dos nossos apoios. Bom... Um dos nossos parceiros é vizinho dela. Quem é o nosso? A Brasser, Chopp Brasser. Olha lá, Brasser. Vai visitar a gente. Vai lá conhecer o projeto. Tá sempre aqui com a gente, né? Isso. Tem a Reinvent Fitwear. Reinvent Fitwear. Roupas fitness para nós, pessoas. Para nós. Fitness. Temos esse shape. Eu tô precisando fazer uma visita. Instituto Cultural Arte Brasil, do nosso parceiro e amigo Aldo. Revista de Arte, também com o Aldo e o Wilson, dois grandes feras, cara. E a Sweet Sabor. Sweet Sabor. Mandou pra nós aqui, ó, um amendoim crocante. E para que a gente mantenha a nossa forma e saúde, uma castanha. Eu vou comer um aqui. Eu também vou comer por favor, um aqui. Um abraço aí. Então vou manter minha forma um abraço. É que o Rony põe eu comendo depois o tempo todo, né?
Eu não tenho culpa que ele só come? Não tem. Eu tô evitando. Outro dia ele fez um corte delícia. lá e eu fiquei comendo o tempo inteiro no corte. Ah, mas a sweet sabor não tem como você parar de comer, né, cara? Não tem, é diferente. E Oncolog, Ah, medicamentos Oncolog. especiais. o que é o Oncolog é um diferencial, viu, Mica? Olha, para quem não conhece a Oncolog ela trabalha com a manipulação de medicamentos quimioterápicos na linha de humanos e PET. E ela atende tanto clínicas quanto hospitais de oncologia em todo o país. E com detalhe, às vezes você precisa de um medicamento e ele não tem no Brasil. Aí precisa buscar fora esse medicamento. Através da Pharmatech, que é parceira do Oncolog, ela busca no Japão, na China, Nossa, que na legal. Índia, Estados Unidos, onde tiver, e entrega esse medicamento aqui em tempo hábil, nas melhores condições, embalado. Como é que eles entendem? Eles têm um parceiro, não tem? Sim, é a Pharmatech. A Que Pharmatech. faz essa busca. E um detalhe, esse produto, ele quando chega aqui, esse medicamento, ele vem numa embalagem correta, com toda a questão da vigilância sanitária, toda a questão farmacológica. Aurélio, olha isso daqui. Você pede o medicamento, ele chega chega- na temperatura correta, adequada. Com todos os selos, com tudo que tem que ser. Nossa, que legal. É Pharmatech. O E que exige a vigilância sanitária e também os laboratórios. Isso é muito importante. Lembrando que eles fazem esse serviço de delivery para pessoa física com medicamentos de alto custo na área de oncologia, hematologia, dermocosméticos, ginecológicos. ginecológicos. E eles atendem com parcelamento do cartão de crédito, que brasileiro adora um parcelamento. Parcelamento. E tem um grande detalhe, Aurélio. Quando você liga lá, você não vai falar com um robô. É humanizado. A gente está falando aqui sobre uma questão de humanidade. Você liga, quem te atende é um humano Isso. que vai conseguir fazer uma escuta e passar para você E o melhor medicamento. É pro seu personalizado. atendimento. É personalizado. Tem assistência farmacêutica, é um farmacêutico também vai te Sim. atender lá. E é fácil, se quiser saber mais sobre a Oncolog, é só acessar Deve estar por aqui. www.oncologmedicamentos.com.br, no Instagram, @oncologmedicamentos, Medicamentos. ou pode ir lá ligar no 40, 40, É 011. é o 00, 011. não tem mais, 11 9577 70001 ou no 11 47 80 37 81. Falou medicamentos especiais, falou Oncolog Medicamentos. Medicamentos. Abração pro pessoal da Oncolog Abraço. lá. Ah, tem um presentinho aqui pra mim. Adoro presente. Esquecendo, entrega lá, Rony. Muito Esse daqui é pra nós que for tomar obrigada. aquele cafezinho lá, sim. convida a Estela. Que legal. Agora vocês Já podem vão- brindar lá. Parceira, né? Isso é bom, Uau, parceria que é legal. bom. Ai, obrigada, gente. Adorei. Obrigada mesmo, viu? Também Obrigada isso aí pelo- agora em tempos de dengue ajuda a espantar os mosquitos, as fotinhas aí. Ó, mas aí já é Ah, uma é. economia criativa isso Já aqui, é economia viu? criativa. Você deixa do lado do Rony que espanta melhor. A gente usa, né? Posso falar mais? Por Só favor, um claro, finalzinho. pode. Pode, chefe. Pode. Esqueci. Não, pode falar. É um pouquinho da Opa. a amostra. Na verdade, eu trouxe, mas depois eu entrego pra vocês. Por causa do tamanho, eu acho. Ela Mas achou que a não, gente era não, magro. não. Trouxe É porque esse é pequeno mesmo, mas depois, ó, prometo, já vai deixar separado. No ar tá Mas é só gravado, pra né, gente Guilherme? mostrar Guilherme. Isso, né? um Grava pouquinho isso. da parte da aplicabilidade, né? De tudo isso. A gente fala assim, às vezes é muito mais focado no desenvolvimento pessoal, mas isso aqui é um modelo de negócio, sim, criativo, mas com uma economia focada na parte social. Então, é um empreendimento social. Aquilo que a gente, né, discutiu, como que isso pode trazer benefícios para um projeto social ou uma instituição social. Essa é a parte que a gente mais gosta. Ótimo. Se vocês virem, é uma camiseta, né? Vou até deixar aqui para Isso, vocês. isso. É uma camiseta Eita. comum, no caso, mas por trás ela tem todo um propósito. Feito de garrafa PET e algodão. Atrás foi uma ilustração de jovens ilustradores que a gente apoia aqui no Colab. Ô, Guilherme, aí sim. E São de ela... Cambé, os ilustradores? Não, essa empresa, na realidade, ela é do Ceará. Então, a gente traz esse movimento para cá. Então, tá vendo que eu faço intermédios e traz exatamente aquilo que eles fazem, mas também focados em propostas aqui,
locais. Neste caso, como é uma empresa, eu trabalho com intermediações, né? Então é do mundo inteiro, então a gente não faz só aqui. E o mais legal é que ela tem uma tecnologia da biotecnologia. Biotecnologia é economia criativa. Então ela é fotossensível. Na hora de colocar no sol, ela muda de cor. Melhor ainda. O negócio é chique, cara. Melhor ainda, quem costura são mulheres da comunidade e quem faz a estamparia são as pessoas ex-dependentes químicos. Então, são instituições que se beneficiam desse movimento. É uma empresa privada, mas um empreendimento social. Então, é isso que a gente quer trazer para cá. Mica, né? A revista está à disposição para um projeto. E o Podchef também é à disposição. Podchef, nós podemos fazer também um episódio mais abrangente, falando especificamente dos projetos Legal. que você desenvolve, né? Além do Novo Collab, né? Falar dessa tua mentoria, que também hoje a gente falou bem. O que a gente fala assim, é um saborzinho essa edição Cambé, até para o pessoal de Cambé também saber que existe tudo isso em Cambé. Mas assim, para o Podchef é muito legal que a gente amplia o nosso leque. Sim. E a gente gostaria de estar pensando aqui já mais vezes, né, Aurélio? Antes da Mica dar o recado final dela, lembrar que este projeto é uma realização do Agora Plano Nacional. Eu vou falar correto, porque eu também estou errando. Você falou errado. É apolítica. E toda hora eu falo OPNAB. É APNAB, tá? Política Nacional Aldir Blanc. Né? Isso. Secretaria Municipal de Cultura de Cambé, Prefeitura Municipal de Cambé e Ministério da Cultura. Legal. Esse projeto Edição Cambé. E quem quiser conhecer o projeto, Mica, como que faz? Nós temos pelo Instagram, né? Eu acho que é a rede social. Nossa... legal. E hoje nós estamos lá no Parque Histórico mesmo da cidade com o nosso núcleo criativo. Eu vou lá tomar um café, Por favor, convido vocês a irem lá para poder, sim, e fazer o contato. Então, desde mentorias, mas também de parcerias mesmo, enquanto collab, né? Com parceiros. Total. Pode dar seu recado aí, seus abraços. Suas cobranças, que vai fazer também, aproveita e puxa a lista. Eu acho que só agradecer mesmo. Pela oportunidade primeiro, acho que a gente poder falar um pouquinho sobre isso, que não é algo tão comum, porém é comum, né? A gente falou, só não consegue entender isso de um processo. Então, primeiro agradecer a oportunidade da gente poder falar sobre isso. E os parceiros, sim, do Collab, que nós temos desde profissionais, comunidades e instituições que atuam. Pode falar o nome Pode de falar quem você quiser. Se você lembrar de desde, todo mundo. eu acho que desde da Colônia Lorena, a gente tem, né, como instituição que a gente atua. Eu apoio também o Lar Santo Antônio. A gente tentou, né, o projeto Vida e Esperança, que são os projetos das crianças. Ixi, de parceiro eu não posso falar porque vai esquecer, não vai dar muito certo. Mas tem muita gente que ajudou a formar esse conceito e acreditou nisso. E hoje, sim, atua dentro do próprio negócio com aquilo que a gente implantou junto. Show de bola. Aurélio, satisfação, né? Um milagre. É um milagre. Cara, um milagre. Dá um brilho no olho. E quando você fala da gente olhar o nosso passado e para atingir o futuro, lembra muito a questão da flecha. Sim. Que a gente precisa retrair para poder ganhar força e ir adiante. Nossa, então, aqui, ótima analogia. Nossa reverência para você. Eu que muita paz e gratidão sempre. Sabe por quê? Porque aqui, Podchef. Obrigada, gente. Obrigada mesmo. Espero.